Boa noite a todos, né? Eu tô fazendo essa live para dizer para você, né? Que vocês possam aproveitar mais o tempo com as pessoas que vocês amam, que vocês possam amar mais, que vocês possam ter mais humanidade, mais respeito pela vida. Nós valorizamos tantas coisas, né? Menos o tempo. O tempo a gente não valoriza. E muitas vezes a gente se esquece que quem tem, né? Que sabe ali quando será o último sorriso, o último abraço, é somente Deus. E assim, a Eliane tem, né, batido muito mesmo, né, sobre essa tecla, sobre a questão da bandeira, violência, né, aí doméstica, que não serve só para as mulheres, mas também para os homens, né. E é muito difícil, porque a gente convive com muitas situações, né, mas quando isso acontece ali no nosso ciclo, né, no nosso ciclo familiar, é muito difícil. E eu acredito que nós devemos aprender a amar mais, a ter mais humanidade, porque quando uma pessoa, ela tira a vida de alguém, de quem amamos, ela não tira só a vida da pessoa, ela tira a vida da família inteira, né? E eu fico assim, chocada, gente, me perdoe, mas eu fico assim tão chocada porque as pessoas, elas não preocupam se a família tem filhos, se a pessoa tem, sabe? Ela simplesmente decide tirar a vida da outra e pronto, né? Não quero, não vou aceitar e vou lá e vou tirar a vida da pessoa, né? E eu acho assim, são pessoas doentes, são pessoas loucas, né? A gente vê muito acontecer, a gente se compadece, a gente sofre quando a gente vê que uma família perde alguém. Mas quando a gente passa por esse processo, quando a gente vive isso, a gente consegue entender a dor daquela família, né? Então eu acho assim que nós temos sim que levantar uma bandeira. Mulheres precisam ser livres para decidirem o que elas querem. Não é porque não deu certo em nenhum relacionamento que elas têm que ficar presas àquele relacionamento. Sabe, a pessoa não pode viver, a pessoa não pode recomeçar a vida dela porque tem um louco, uma pessoa psicopata que acha que ela é uma prioridade, que ela é, sabe, que é como se ela fosse um objeto dele, né? E ele não tá nem aí, ele não pensa nas consequências, ele simplesmente vai lá e tira a vida da pessoa. Então, assim, infelizmente, as nossas leis são muito brandas, vamos dizer assim, a maioria delas. A pessoa simplesmente foge do local, né? Ela se apresenta 2, 3 dias e tá tudo bem. Ela vai ficar presa ali alguns dias, né? Aí no máximo alguns meses, dependendo se a pessoa tiver uma condição financeira, ela é liberada, né? Dependendo da situação. Então, assim, eu fico me perguntando, será que se o Brasil tivesse leis mais rígidas, leis mais severas, será que essas pessoas não pensariam 1 milhão de vezes antes de tirar uma vida? Porque a gente sabe que o mundo anda frio, que o mundo anda cruel, porque Deus foi muito claro, né? O Senhor fala na palavra que, né, o amor de muitos se esfriariam. E a gente vive isso hoje, a gente vive, né, a questão da fome, a questão do sofrimento, do abandono, a gente vive tudo isso. Mas, poxa vida, o ser humano chegar, sabe, ao ponto de não se colocar, poxa, a pessoa tem filhos, sabe, será que se eu tirar a vida dessa pessoa, o que vai acontecer? A pessoa não tá nem aí, ela tá se lascando por que vai acontecer, você tá entendendo? Mas será que nós tivéssemos uma lei severa, uma lei rígida, que falasse, não, peraí, você vai tirar a vida de fulano? Beleza, mas você vai arcar com as consequências severamente. Eu tenho certeza que a gente não estaria vivendo num Brasil tão podre, num Brasil tão triste, num Brasil tão nojento. Porque o Brasil, gente, sinceramente, as leis do nosso país, para muitas coisas, não funcionam. Isso é uma realidade. Porque quem perde alguém que ama, quem perde alguém, ela vai ficar com aquele vazio o resto da vida dela, pro resto da vida. Entendeu? E a pessoa que cometeu o crime, ela simplesmente vai recomeçar lá na frente. E tá tudo bem. Ela simplesmente vai recomeçar. E eu quero dizer, sabe, para as mulheres que sofrem esse tipo de opressão, não só mulheres, a gente sabe que tem mulheres, tem homens que passam por isso também, né, que às vezes conhece mulheres loucas, psicopatas também. Mas eu acho assim, que quando a mulher
ela decide sair de um relacionamento, ela tem todo o direito de recomeçar a vida dela. A pessoa não pode ser tão louca de pensar que ela é um objeto, que ele é dono dela e que ela não pode recomeçar com uma outra pessoa, porque é loucura, é doente de alma, é doente de coração. E por ela tentar recomeçar, a pessoa vai lá e tira a vida dela, né? Eu acho que o mundo, ele é muito cruel, ele é muito severo mesmo, sabe? Eu acho que nós deveríamos sim levantar essa bandeira, né, contra violência doméstica, principalmente, gente. As mulheres têm que entender que elas são livres para tomar as decisões que elas quiserem. Se está num relacionamento abusivo que não dá mais, elas têm o direito de sair e recomeçar suas vidas. Agora a pessoa fala, não pode recomeçar porque senão fulano vai lá e acontece uma tragédia como aconteceu na nossa família. Então, mais amor, mais humanidade. Mulheres, não tenham medo de recomeçar a vida de vocês. Vocês não são obrigadas a viver em um mundo prisioneiro, aonde vocês têm que aceitar tudo. De forma nenhuma, vocês são livres, nós somos livres. As pessoas têm que entender que não é não, que quando a gente não quer, a gente não quer. E eles têm que respeitar isso, mas infelizmente pessoas psicopatas, desumanas, acham que somos objetos. E que ou é do jeito dele ou não é de jeito nenhum com ninguém, né? Então eu penso assim, por mais leis mais severas no Brasil, sim, por mais, sabe, deixar esse negócio de impunidade, não, tudo pode, aqui tudo pode, não é assim não, as pessoas têm que ter limite, têm que ter respeito à vida, porque quem tira uma pessoa, não tá acabando só com a vida da pessoa, tá acabando com a vida da família inteira. E é mais difícil, sabe? Porque você sabe que a pessoa estava apenas recomeçando a vida. E foi impedida de recomeçar, foi impedida de seguir os sonhos por causa de uma pessoa louca, psicopata, né? Eu espero sim que seja feita a justiça, principalmente a da terra, né? Mas eu quero dizer às mulheres, não se privem de ser feliz. Não vivam em cativeiros. Não aceitem menos do que vocês merecem. Gente, a gente não pode aceitar menos do que a gente merece. Nós devemos ser respeitadas, amadas. E quando dissermos não, nós temos que ser ouvidas e isso tem que ser respeitado. Agora, em um país onde as pessoas não respeitam nem a opinião do outro, você imagina, né? Então assim, que Deus, né, possa ter misericórdia da humanidade, que Deus possa ter misericórdia de nós, porque o mundo realmente é do maligno, né? A gente nunca espera que vai acontecer conosco, mas acontece. E vidas são ceifadas, são tiradas por causa de pessoas loucas, pessoas psicopatas que não querem perder, achando que outras pessoas são objeto, outras pessoas são propriedade, né? Vamos dizer assim. Então, esse vídeo é sobre isso. Tô muito triste, meu coração tá despedaçado, porque é uma pessoa boa, trabalhadeira. Ele era muito trabalhador, né? E a gente sabe que, infelizmente, não vai acontecer muita coisa, né? Então, quem perde realmente é a família, as pessoas que amam. Mas se vocês, mulheres, não aceitem de forma nenhuma viverem um relacionamento abusivo. Recomece todas as vezes que achar necessário recomeçar. Uma vez uma pessoa falou bem assim pra mim: Dani, mas você sabe que Deus, quando a pessoa casa, tem que casar, tem que viver o resto da vida. Você sabe disso, né? Deus abomina o divórcio. Eu falei, sim, sei disso. Só que Deus não diz na palavra que a gente vai ser condenado ao inferno por causa disso. Então, assim, não aceite viver sob cativeiro, sob opressão. Não aceitem. Vocês são donas da própria vida de vocês. Se vocês querem recomeçar, recomecem. Eu acho que tem que ter, sim, uma lei que puna esses homens loucos, psicopatas, que deixam e esquecem que as mulheres têm o direito de falar não, que as mulheres têm o direito de recomeçar, que elas não são obrigadas a viver em um relacionamento abusivo, porque o cara que
chega a cometer, né, o homicídio, aí infelizmente imagino o que ele não fazia antes, né, com a pessoa. E aí porque a pessoa decide recomeçar, porque ela decide ter uma nova vida com a pessoa bacana, o cara vai lá e, né, tenta tirar a vida dos dois. Então, mulheres, para vocês que estão aí do outro lado, a gente já defende muita bandeira, né, bandeira solidária, sobre questão solidariedade, humanidade, amor, respeito, mas vamos levantar essa bandeira também, tá? Vamos levantar contra o homicídio, sabe? Contra esse abuso contra as mulheres. Isso é ridículo. As pessoas têm que entender que quando a mulher disser não é não, se ela tá num relacionamento onde ela tá se sentindo oprimida, ela tem todo o direito de recomeçar a vida dela. As pessoas não podem simplesmente impedir uma pessoa de recomeçar a vida dela. As pessoas têm que entender que nós somos livres. Você é livre para tomar suas decisões. Não fiquem, não aceitem viver em relacionamentos abusivos. Ah, se você às vezes tem medo de denunciar, faça uma ligação anônima. Mas não aceitem, gente, não aceitem. Porque, infelizmente, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Acaba chegando ao extremo e acaba outras pessoas pagando. Simplesmente porque aceitaram sonhar junto com aquela pessoa. Então é sobre isso, é sobre respeitar a decisão do outro, independente. A gente fala muito sobre tantas coisas, né? A gente fala sobre tanta solidariedade, sobre amor, sobre humanidade, sobre Deus. Mas as pessoas estão vazias de Deus. Na verdade, elas estão vazias. Falam de uma coisa que elas não têm. Elas enchem a boca para falar sobre o amor, mas não tem, sabe? Elas enchem a boca para falar sobre respeito, mas não tem respeito por ninguém, não tem respeito pela vida, não tem respeito por ninguém, né? Então, assim, desculpe o desabafo, mas eu acho que nós temos que levantar sim essa bandeira. Violência doméstica, não. Vocês são fortes, vocês são guerreiras, vocês merecem mais. Não aceite menos do que você mereça. E as pessoas têm que entender, principalmente esses homens loucos e abusivos, que não é não. As pessoas têm que entender a respeitar a sua posição, a sua opinião. As pessoas precisam entender que mulheres são frágeis, sim, mulheres são frágeis. Mulheres sofrem mais, às vezes sim. Mas mulheres também são fortes, são guerreiras. E elas têm todo o direito de serem ouvidas e respeitadas. Vamos levantar essa bandeira contra o homicídio, sobre o abuso, né? Que entra tudo, entra tantas questões, né? Violência doméstica, não, pelo amor de Deus, não aceitem isso na vida de vocês. Porque a partir do momento que você permite, a sua vida vai virar um inferno, porque a pessoa vai achar que ela pode mandar na sua vida enquanto você existir. Então vamos batalhar por leis mais severas no Brasil, sim. Vamos batalhar por leis que realmente façam a diferença, porque, poxa vida, se eu tiro a vida de alguém, eu fico presa um tempo e eu sou solta, sem problema nenhum. Aí eu te pergunto, por que essa pessoa não vai fazer de novo, gente? Pelo amor de Deus. Por que a pessoa não vai cometer de novo se ela sabe que a lei do Brasil é uma lei branda, infelizmente, não é algo rígido. A gente fala muito sobre questões de regime, né, questões assim que às vezes as pessoas não concordam. Eu entendo, eu falo, gente, eu super entendo, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua posição, mas eu penso assim, respeitem a vida, respeitem o direito daqueles que querem recomeçar. Poxa vida, tem tanta gente bacana no mundo querendo só oportunidade de recomeçar, e as pessoas simplesmente por não aceitarem vão lá e impedem essas pessoas de terem uma vida, de terem novos sonhos, de terem novos recomeços. Não se peguem a essa questão de, não pode largar porque na Bíblia está escrito que Deus abomina o divórcio. Lembre, sim, é verdade, Deus abomina. Só que Deus não vai te condenar ao inferno por causa disso. Não fique com pessoas que vai te machucar, que vai te ferir, que vai te magoar, que vai fazer com que você se sinta um lixo. Não permita isso na sua vida. Você é muito maior que tudo isso, você é muito mais do que tudo isso. É difícil apenas o primeiro passo, mas depois você sabe que você é guerreira, você sabe que você mata 10, 20 leões por dia se for possível. Então não permita jamais, jamais que impeçam você de sonhar e de recomeçar novamente. E que haja assim
menos impunidade no Brasil e que a gente possa sofrer menos com perda de pessoas que amamos por causa de, sei lá, se é doença mental, se é possessão, porque às vezes as pessoas são tão possessivas, tão doentes mentalmente, que se sentem donas, né? E acaba quem tá junto pagando o pato. Infelizmente a verdade é essa. As pessoas não querem saber se a pessoa tem filho, se não tem, se trabalha, se não trabalha. Ela simplesmente maquina, porque é óbvio, ela planeja e simplesmente vai lá e faz. Então, que possa haver leis mais severas no Brasil, sim, para pessoas que não pensam duas vezes para matar os sonhos de alguém. E principalmente das famílias que ficam, porque o vazio e a dor é muito grande. E eu não desejo isso a ninguém. A gente vai estar aí levantando essa bandeira, enxapada também, porque eu creio, eu acredito que nós somos livres e nós temos a liberdade de não querer viver em um relacionamento abusivo. Nós temos a liberdade de lutar por aquilo que a gente acredita. Nós temos a liberdade de recomeçar todas as vezes que for necessário. Grande abraço a todo mundo, fiquem com Deus.